Quando a gente fala em soluções, a gente também pode fazer misturas, né, com gás, com líquido, com sólido. E aí cada uma vai ter uma solução diferente. Por exemplo, você vai ter soluções sólidas, você vai ter soluções gasosas e você vai ter também soluções líquidas. Quando a gente fala em soluções sólidas, a primeira coisa que pode vir aí na cabeça de vocês são as ligas metálicas, que é quando a gente mistura, né, dois ou mais metais para formar essas ligas, e as características daquele metal eles vão ser modificados. Né? Você vai ter aqui alguns exemplos como o ouro 18 quilates, o bronze e a solda. Essas substâncias, gente, elas são misturadas, elas são misturas, elas são o que a gente chama de misturas homogêneas ou soluções. Falando de ligas metálicas ainda, o ouro 18 quilates ele pode ser produzido a partir da mistura de ouro e prata ou ouro e cobre. Já o bronze ele pode ser obtido aí a partir da mistura de cobre e estânio. E a solda pode ser utilizada aí o chumbo e estânio para poder fabricar o que a gente chama de solda. As soluções, gente, elas também podem ser soluções gasosas. O ar que você respira, ele nada mais é do que uma solução gasosa, onde você vai ter aqui uma quantidade, né, de gases diferente. Você vai ter aqui uma quantidade em porcentagem de volume, 78% desse ar é de nitrogênio, 21% é de oxigênio, 0,9 de arsênio, 0,04 de CO2, dióxido de carbono, e 0,06 são de outros gases. Então, esse ar atmosférico ele é uma combinação desses gases, ele é uma solução gasosa. Tá? Os gases também, gente, eles podem formar soluções com líquidos. Justamente é o que acontece com o oxigênio dentro aí dos rios e dos lagos. Um peixe, por exemplo, ele precisa de oxigênio para poder sobreviver. Só que o oxigênio que ele tira, que ele consegue captar, vem justamente da água. Então, essa solução de água com oxigênio, né, passa aí pela boca do peixe e sai pelo que a gente chama de opérculo. Essa saída da água, ela já sai com menos oxigênio, com pouco oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio que entrou, o peixe ele conseguiu absorver, né, através aí do seu filamento branquial. Quando a gente fala em gases, é importante lembrar de três fatores. Porque esses três fatores, essas três variáveis, elas vão impactar de algum jeito nesses gases, no comportamento desses gases, que são volume, pressão e temperatura. Porém, quando a gente fala em solubilidade de gás dentro desses líquidos, então quando a gente fala de oxigênio, por exemplo, nos rios, nos lagos, dentre dessas três variáveis, duas delas vão se sobressair, que são a temperatura e a pressão. Então é importante o seguinte, se você em algum momento aumentar a temperatura daquele líquido que tem algum gás lá dentro, você vai estar diminuindo a quantidade do gás dentro do líquido. Então, por exemplo, digamos que você pegue uma amostra desse rio, né, desse lago que tem uma quantidade de oxigênio e você coloque no forno ou algo parecido e aqueça aquela amostra, o que você vai notar é que a quantidade de oxigênio vai diminuir. Ou seja, se você aumentar a temperatura, a solubilidade daquele gás ele vai diminuir justamente com o aumento dessa temperatura. Tudo bem? Quando a gente fala em pressão, quanto maior for a pressão,
maior vai ser a solubilidade daquele gás. Olha só, enquanto o aumento da temperatura diminui a solubilidade do gás e, por consequência, a quantidade de gás naquele líquido vai diminuir, a pressão, se você aumentar essa pressão, você vai estar aumentando a quantidade de gás dentro daquela substância. Então, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, você tem uma mistura com gás e lá dentro você tem uma pressão muito alta. Porém, quando você abre aquela garrafa, a pressão automaticamente de dentro da garrafa se iguala com a pressão atmosférica que está menor. Então, aquela pressão menorzinha agora na garrafa aberta, ela vai fazer com que o gás tenha uma solubilidade menor. Né? Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Então, dentro daquela garrafa, você vai ter uma quantidade maior de gás. A partir do momento que você abre a garrafa, a pressão daquela garrafa vai diminuir e, consequentemente, vai gerar perda de gás. Então, é por isso que quando você abre, tem aquele barulhinho. É justamente a quantidade do gás saindo.